Olá, velejantes! Hoje a gente vai conversar sobre o livro enviado pela tag Curadoria no mês de janeiro, A Mulher Ruiva, de Orhan Pamuk. Orhan Pamuk é um escritor turco da cidade de Istambul e ele é considerado o maior nome da literatura da Turquia na atualidade, o maior romancista turco. Ele tem inclusive um Nobel da Literatura que ele conquistou em 2006 e o livro dele, enviado mês passado pela tag, foi escolhido na curadoria do escritor amazonense Milton Ratum. O livro se passa na Turquia, país do autor, e narra a história de Ken Çelik, um garoto que, quando criança, tinha uma vida bem confortável ao lado do pai e da mãe dele, até que o pai dele resolve ir embora, abandona o Ken e a sua mãe. E como era esse pai que gerenciava os negócios da família, a situação financeira deles fica um pouquinho complicada. O Ken tem sonhos de frequentar uma boa faculdade, de estudar, e no início da adolescência dele, ele resolve trabalhar para juntar um dinheiro e conseguir realizar esse sonho. Até aí, uma história bem comum, Então, ele começa trabalhando numa livraria, ele até tem sonhos de ser escritor um dia, mas acaba surgindo a oportunidade dele de trabalhar como ajudante de um cavador de poços. Essa época ali da adolescência, do início da adolescência do Ken, é algumas décadas atrás. Então, nessa época, para cavar os poços, pelo menos na Turquia, tinha que ser manualmente, não tinha a tecnologia que a gente tem agora de com uma máquina cavar um poço rapidamente, Então era no braço e tinha esses cavadores de poços que trabalhavam com alguns ajudantes, com os aprendizes, e surge a oportunidade do Ken ser aprendiz de um cavador de poços muito famoso ali na região, como sendo um dos melhores, que é o mestre Mahmut. Então, esse mestre sempre trabalha junto com os dois aprendizes, que vão tirar a terra, as rochas ali do poço, carregar, entrar dentro do poço, às vezes, no lugar dele, Normalmente ele fica ali dentro cavando e os rapazes vão tirando material. E o Ken resolve trabalhar com ele porque ele vai pagar um pouco melhor do que ele está recebendo. E em pouco tempo ele vai poder juntar uma grana e poder fazer a faculdade dele. Como esse terreno que eles precisam escavar, ele fica meio afastado assim de tudo, eles têm que acampar. Então, o Ken vai contando, como é que foi isso, porque o outro aprendiz que tinha ajudando naquele momento, ele morava ali perto, então ele ia para casa de noite. Mas o Ken não, o Ken e o mestre Mahmut ficavam ali acampados, então ele vai contar os perrengues que eles passam, tem que encher uma bacia para tomar banho com a água que vem de caminhão para eles, afinal ali não tem água, eles estão procurando, estão cavando o poço para achar água. Então eles passam quase todo o seu tempo ali nesse acampamento ao lado do poço, nesse terreno, a não ser à noite, na maioria das noites, quando eles vão passear na cidade, porque esse local ele é afastado da cidade. E tem a cidadezinha, que é a cidade de Ongoren, aonde eles vão para comprar suprimentos, para passear, para ver gente. O mestre Mahmut vai conversar com as pessoas e eles começam aí quase toda noite. E numa dessas, o Ken avista uma mulher ruiva, mais velha que ele, que chama muito a atenção dele, e essa mulher passa a ser o objeto de obsessão e desejo do Ken. Ele pensa nela de noite. De noite ele vai sempre para a cidade com esperança de ver essa mulher. Logo descobre-se que ela está junto com um grupo circense, Eles estão se apresentando ali na cidade temporariamente. Então ele começa meio que perseguir essa mulher, querer criar oportunidades para ver ela, estar perto dela. E isso vai durar um tempinho porque eles estão com certa dificuldade para achar água no poço. Então começa a demorar mais tempo do que o mestre Mahmut previa. Então essa situação vai se estendendo e eles vão ficando ali. E o Ken vai cada vez mais se apaixonando por essa mulher, uma paixão platônica nessa altura ali da história. E ele faz de tudo para encontrá-la. No passar dos dias, o Ken acaba que vai ter a oportunidade de se aproximar, de conversar com essa mulher, com as outras pessoas que estão com ela também.
E a gente também vai observando nessa passagem de dias o quanto o Ken vai se aproximando do mestre Mahamut. Então o Ken começa a ver no mestre uma figura paterna. Lembrem-se que o pai dele saiu de casa quando ele era mais novo, então ele tem essa certa carência de pai, e o mestre conta várias histórias pra ele, ensina as coisas pra ele, então ele vai se apegando assim com o mestre e vê nele um pai. Bom, os fatos vão se desenrolando e nós temos um acontecimento em especial que marca o final da primeira parte do livro. Então nós temos um avanço de tempo, aonde vamos para a história do Ken já adulto, já formado, né, que ele conseguiu fazer a faculdade dele. Mas a gente fica meio que querendo saber algumas coisas que ficaram para trás na primeira parte. Aí começa a acontecer muita coisa, a história vai se desenrolando, a gente tem um monte de reviravoltas, e nós observamos que durante toda a vida do protagonista ele tem uma certa obsessão com o mito de Édipo. Desde o início do livro a gente já vê os personagens falando isso, aparecendo de alguma forma na vida do Ken. Então o mito de Édipo é uma tragédia grega, né, Édipo rei, aonde o Édipo acaba se apaixonando pela própria mãe, a Jocasta, e ela por ele, sem saberem que eles são mãe e filho. E no final da tragédia, o Édipo acaba matando o próprio pai para ficar com a mãe. Além dessa história, também é citada muitas vezes a história de Rostam e Sorab, que é uma história também de um pai e um filho, uma tragédia que ela está contida no Shahrame, não sei se é assim que pronuncia, tá? Mas o Shahrame também é conhecido como Épica dos Reis. É uma obra persa que narra a história da mitologia do Irã. E aí ocorre o contrário da história de Édipo. O Rostam, que é o pai, acaba matando o filho, que é o Sorab, sem saber que é o seu filho. Então nós temos um enigma sobre pais e filhos se desenrolando durante a história. E sim, o livro vai acabar nos fornecendo as respostas para esse enigma. Bom, como eu falei, o livro tem muitas reviravoltas, ele é bem interessante, a história é bem legal mesmo, e é uma narrativa muito fluida, né? A gente pega e começa a ler e quer saber o que vai acontecer, e a gente fica refletindo sobre o verdadeiro papel daquela mulher ruiva na história, né? Que é a protagonista de certa forma, afinal o nome do livro é A Mulher Ruiva, então obviamente a gente sabe que aquela mulher que aparece vai ter um papel grande, né? Mas eu não quero falar muito sobre essa personagem para que eventualmente, se vocês forem ler esse livro, se surpreendam também, tanto quanto eu me surpreendi. E sobre o próprio protagonista, o Ken Selick, eu não quero entrar muito em detalhes sobre a personalidade dele, sobre ele, porque ele foi um personagem assim que eu fui gostando e desgostando conforme se passava. Então, em alguns momentos eu tinha empatia, em alguns momentos eu sentia raiva dele. Então, assim, as atitudes que ele toma, a forma como a vida dele vai se desenhando, também são fatos surpreendentes. O livro me prendeu muito, como eu falei, é uma narrativa bem interessante, é uma história original. E foi meu primeiro contato com o autor, com Orhan Pamuk, e também o meu primeiro contato com a literatura turca, que eu me lembre, eu não consegui lembrar se eu já li alguma outra coisa, né, de algum autor turco. Eu só li livro que se passava na Turquia, mas de autor norte-americano. Aí não conta, né? Então foi o meu primeiro contato com essa cultura através dos livros e eu gostei muito. Eu adorei a escrita do autor, eu pretendo conhecer outros livros dele. Ouvi falar que ele tem outros mais legais ainda que esse, então caso você conheça, né, e queira me indicar, eu estou aceitando sugestões, porque essa foi uma das melhores leituras que eu fiz nos últimos tempos e eu tô achando que esse livro vai ser um ótimo candidato para entrar naquele meu top 10 do ano. E ler esses livros da Tag são sempre um deleite. Eu gostei muito dessa edição, achei bonita a arte, a diagramação tá ótima, a revista sempre traz um conteúdo bacana para complementar. O mimo do mês foi um planner, um negócio muito útil, eu até mostrei mais dele quando eu fiz o unboxing da caixa no início de janeiro. Vou deixar linkado aqui nos cards se alguém quiser ver melhor, mas essa caixinha foi muito legal, eu gostei muito. Então eu indico muito A Mulher Ruiva, achei uma ótima leitura, como eu já falei, e
conheçam o autor, conheçam esse livro ou algum outro, acho que vale a pena conhecer. Eu espero que vocês tenham gostado, então deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e obrigada por assistirem até aqui. Até semana que vem e tchau!